Como um paciente que tem fé se recupera melhor do que um paciente que não tem fé? Você tá buscando fogo estranho. Você tá bebendo água de outra cisterna. Isso não é de Deus. Isso é do diabo. E existem muitos adultos que são ainda muito infantis. Totalmente tomados pelos seus impulsos, como diz Gálatas. O apóstolo Paulo chama isso de imaturidade. Né? Exato. Quando eu era criança, pensava como criança agia. Imaturidade. Mas Douglas, a Bíblia é suficiente. Eu falei, você tem razão. A Bíblia é suficiente. Nós é que não somos. Eu só tô te ligando por consideração a você pra te dizer que eu vou me matar agora. Eu tô aqui no meu apartamento, eu vou me jogar e eu vou me matar. Eu vou tirar minha vida. Nós medimos o poder da fé, que é uma coisa absolutamente metafísica, impossível, mas nós conseguimos um caminho para se medir o efeito da fé na saúde humana. Ele disse. Pastor, se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer. Com essa fala desse médico, eu falei, onde eu começo? Olá, queridos, mais uma semana juntos, mais um dia. Estamos aqui para conversar, para falar sobre experiência, sempre na convergência da ciência e da fé. Daquilo que é científico e que pode nos ajudar a viver melhor, a viver com mais paz, com mais serenidade, e também aquilo que é o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus, aquilo que é sagrado, aquilo que não pode ser violado, né? Que é a nossa vida, a nossa santidade. Estou aqui agora com uma pessoa muito conhecida hoje, muito divulgada no Brasil, que é Douglas Brasil. O Douglas Brasil hoje é quem tem a página do canal Espiritualidade, que tem muito acesso e também muita polêmica, porque ali converge bastante assuntos e temas diferentes e interessantes. E o Douglas, primeiro, ele é um sobrevivente. Pela história de vida dele, vocês vão entender. Depois, ele é um sobrevivente. E depois, ele se tornou modelo de centenas, talvez até, infelizmente, milhares de jovens e pessoas que estão passando pelas nossas igrejas e que tiveram uma infância muito conturbada e tiveram que se reconstruir. Douglas, muita honra te receber aqui, muito prazer, né? O nosso canal, assim, todo mundo, toda a nossa equipe já te conhece e sabe o valor que você representa hoje nessa sociedade tão carente, necessitada, inclusive com a igreja evangélica presente. Como é que foi tudo isso, hein? Conta pra mim, conta pra nós. É um prazer estar aqui, Bispo. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir, compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? Hoje, aquilo que você mesmo mencionou, nós vemos realmente isso acontecendo constantemente, mas é um tema que não é tão abordado, mas que recentemente isso tem vindo à tona. E eu espero que durante esse tempo que eu esteja aqui, as pessoas que estão nos ouvindo possam se conectar com a minha história e eu possa contribuir de alguma forma com todos aqueles que entendem do tema, que se conectam com o tema e que querem, então, respostas e orientações acerca do que fazer diante dos episódios que cada um deles tem vivido. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Bom, vamos lá. Para eu começar contando toda essa história, eu quero contar um pouquinho do paciente mais importante da minha vida. Ele chega a ter uma realidade onde, do cenário aonde ele está surgindo e vindo até mim, ele vem a partir de um contexto familiar, de um lar extremamente hostil, onde neste lar ele tem a paternidade limitada e a família ela é disfuncional. Consequentemente, por conta de tudo aquilo que vem acontecendo, ele carrega marcas e feridas que são feridas que moldam o comportamento atual dele nas relações, nos negócios e na vida. Esse paciente, ele tem uma relevância muito importante na jornada, porque esse paciente, ele determina quem eu sou hoje. Esse paciente, ele, aos 10 anos de idade, ele passa por um abuso sexual de um vizinho, onde esse abuso sexual, ele traz marcas e feridas que, na época, não eram muito bem compreendidas, mas que, posteriormente, potencializou aquilo que a gente chama hoje
comumente de TDAH. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso desencadeia problemas com os estudos, não conseguir estudar, não conseguir se concentrar, não conseguir ir bem nos estudos, repetir a mesma série por muitas vezes e, consequentemente, não conseguir prestar atenção nas aulas e isso tornar essa pessoa cada vez mais limitada, mais impotente. Junto disso, ele encontra uma situação onde essa situação ela se agrava, porque ele encontra um pai disfuncional, onde este pai, numa tentativa de conseguir equilibrar os comportamentos desse filho, porque ele não sabia que esse filho havia sido abusado, não sabia do contexto desse transtorno do TDAH, consequentemente, ele agia da forma como ele entendia que deveria agir. E a forma como ele deveria agir, que ele entendia, era castigando. Como que ele castigava? Ele castigava colocando corrente no pé, com cadeado, e deixava preso na cama por horas. Era o período onde a família estava fora, então ele estava trabalhando, meu pai... agora eu já entreguei a conversa, né, de quem é o paciente. Esse paciente era eu, pessoal. Ele trabalhava muito, e aí o ponto é que, nesse contexto, ele achava que fazer isso era a melhor maneira de conseguir me deter em casa, de conseguir me prender em casa. Que idade? A gente está falando de 10 anos de idade, aproximadamente. Era bem recente, assim, a minha... Era bem infantil, bem criança. E aí, o que acontece? Acontece que, neste momento, ele, além disso, também me batia, espancava. Era um contexto, assim, onde era atordoante, porque... era necessário que muitas vezes houvesse intervenção da família para que ele pudesse parar. Isso tudo hoje, compreendendo e entendendo o cenário, era o cenário onde se encontrava um desequilíbrio nele, por conta da realidade... Patologia, mais que dizer. Exatamente. Por conta justamente da realidade que ele veio. Ele perdeu o pai dele aos 6 anos de idade, ele veio de um contexto familiar também bem hostil, bem instável. Então isso tudo cooperou para que ele se tornasse quem ele se tornou. E o ponto, né? Ele não tinha um contexto religioso, ele não vinha de um contexto de espiritualidade, então ele não... os critérios, os valores eram muito limitados. Consequência disso, ao longo do tempo, isso foi passando e, como eu não encontrava afeto e carinho em casa pela família, eu fui procurar na rua. E aí eu encontrei nas amizades e nas relações esse tipo de afeto, esse tipo de carinho, porque os amigos gostavam, os amigos apoiavam. Consequentemente, então eu vou e aí eu tenho comportamentos disfuncionais, uso de drogas, álcool, enfim. E aí a realidade de grande parte dessa juventude, nesse período aí da puberdade. Então, isso tudo faz com que aos 18 anos de idade, eu então comece a perceber que tinha alguma coisa errada. Então eu olhava e eu pensava assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Porque tá tudo fora de controle, tá tudo desequilibrado. Não tinha terminado os estudos, eu não tinha perspectiva de futuro. Foi então que eu tive um convite de uma amiga, onde eu fui parar em uma igreja evangélica. Nessa igreja evangélica, então, começa a percepção acerca da espiritualidade e do poder da fé na vida de alguém que veio num cenário de tantas feridas emocionais. Porque naquele momento eu olho para Deus e a figura paterna para mim anteriormente era a figura de agressor. Consequentemente, quando eu vou para a igreja, eu observo a Deus, eu entendo que naquele momento Deus é um pai amoroso, carinhoso, afetuoso, que me ama, que se importa comigo. E eu comecei a entender, então, os princípios reais da paternidade. Então, eu encontrei essa paternidade em Deus. Consequentemente, eu consegui levar, então, a um momento junto com meu pai para que houvesse um momento de perdão, de reconciliação,
Porque eu tinha raiva, eu tinha muitos desconfortos acerca de tudo que havia acontecido. Internamente. E a sua mãe? Minha mãe trabalhava muito. Uhum. Então, uma pessoa que trabalhava na fábrica, então ela acabava não vendo essas coisas. Uhum. Ela via quando isso acontecia diante dos olhos dela. Uhum. E aí ela tentava parar, ela tentava interromper. Então ela era meio que a minha protetora. Por isso que, inclusive, na fase adulta, eu comecei a ter um comportamento mais frágil. Eu não era um homem que tinha segurança, eu era um homem frágil porque constantemente meu pai me agredia, Sim. figura paterna masculina de força, de vigor. Então, isso limitou a minha potencialidade, consequentemente eu era frágil e limitado. Tanto que, dentro da configuração de relacionamento, eu procurava figuras femininas para me relacionar, que eram figuras de proteção. Sim. Ou seja, então eu tinha ali a polaridade um pouco desequilibrada no aspecto de posicionamento masculino, porque a minha masculinidade foi afetada por conta da forma como foi a minha criação. Consequentemente, depois desse período, então, que a gente tem esse momento de eu encontrar a igreja, encontrar esse caminho que poderia tornar a minha vida uma vida melhor, começa, então, a partir daí, a minha jornada ministerial na igreja. E eu, enfim, trilho toda a jornada para que eu pudesse futuramente me tornar um pastor, me torno um pastor. E essa jornada dura 18 anos. Que bom, legal. Então você também é pastor hoje. E aí quando você se encontrou com Jesus, com a sua nova vida, com as verdadeiras imagens de Deus, né, dos papéis, das referências. E aí você começou a trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, restaurar pessoas. O que te levou para esse... como é que foi a sua escalada do ponto de vista profissional? Legal. A partir dali, então, eu começo essa jornada. Durante essa jornada, existe um momento da minha vida ali, dessa jornada, que foi muito impactante. Por quê? Eu começo a entrar numa autocobrança muito grande e numa cobrança muito grande por conta de resultados, por conta de produtividade, de performance. E eu caio na realidade da maioria hoje dos empresários, das empresas e dos líderes. A autocobrança e os excessos. Então, que eu me encontro numa situação onde eu atuando, trabalhando, fazendo o trabalho ministerial, eu então começo a perceber algumas alterações, algumas mudanças de comportamento em mim, e essas mudanças e essas alterações de comportamento simplesmente começam a trazer prejuízos para o meu casamento, para a minha saúde, para as minhas finanças e para o meu ministério, para aquela realidade, então, aonde eu vou logo em seguida parar num hospital. Eu paro num hospital na época não se tinha clareza sobre burnout, mas era exaustão emocional, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, transtorno de ansiedade generalizada, onde o meu corpo estava começando a somatizar toda a ansiedade que estava psicologicamente me atacando. Tive também síndrome do pânico, onde eu não conseguia ficar à vontade em ambientes fechados, então me sentia com claustrofobia. E, além de tudo isso, também comecei a iniciar um quadro de depressão. Então, assim, chegou um momento em que eu, casado, minha esposa me vendo naquela condição, eu como um homem que tinha a prática da fé, mas não estava conseguindo me compreender como eu cheguei nesse ponto. Como Deus permitiu que isso acontecesse. O porquê que Deus permitiria que isso acontecesse comigo. Quando isso acontece, eu não tenho apoio de ninguém. Nem da igreja. De ninguém. Existia um contexto complexo aí, porque uma coisa é você poder ter uma liderança em quem você confia de dizer: eu estou doente. Ah, você está doente? Então tá bom. Você vai perder a sua igreja, você vai perder o seu salário, você vai perder tudo que você tem até você se recuperar. Quando você se recuperar, você volta. Nem isso se tinha como garantia. Então as pessoas, elas acabam, dentro desse contexto, sofrendo calado, e muitos deles não conseguem nem sobreviver a isso. Perfeito. Eu tenho vários casos, que depois eu vou contar aqui posteriormente,
de líderes e pastores que vieram até mim, porque chegou um momento que eu abri isso para a internet. E quando eu abro isso para a internet, a gente está falando de uma quantidade significativa e expressiva de cristãos no Brasil. Então, quando eu abro isso para a internet, muitos líderes começam a procurar, esposas de pastores começam a procurar, filhos de pastores começam a procurar. E eu meio que me torno um canal de descompressão dessas pessoas. Então, eles começam a conversar comigo nas redes sociais. Então, foi naquele momento que eu passo por todas essas questões, não tenho um apoio, e eu falo, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu me lembro até hoje, o médico, ele olha para mim e pergunta, você faz o quê? O que você trabalha? E aí eu disse, eu sou pastor. Ele disse, pastor, se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer. E aí tem uma frase do Robert Murray que ele diz assim, eu tinha um cavalo e eu tinha uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo e agora eu não posso entregar a minha mensagem. Eu perdi a mensagem. Não tem como. Não tem como. É isso. Então, assim, Deus, ele quer usar as pessoas, mas parte da responsabilidade das pessoas, entender os seus limites, entender os limites dos outros, cuidar, é responsabilidade dos líderes cuidar dos seus liderados. E entender que o primeiro mandamento é cada pessoa cuidar de si. Porque se você está doente, você não vai conseguir ajudar a sua esposa, a sua família. A única coisa que você vai é para uma cama e se tornar dependente de outros. Exatamente. Então, cuidar de si mesmo, da sua saúde mental, emocional, espiritual, física, é o primeiro mandamento de qualquer prospecção de liderança. É isso aí. É isso aí. Não é só eu como indivíduo, mas eu como pastor, como líder, ter isso para mim e ter isso para toda a minha equipe. Exato. E você não encontrou isso. Não encontrei. Só que daí com essa fala desse médico, eu falei, onde eu começo? Foi aonde eu fui pesquisar. Eu tinha um amigo, ele se chamava Rodrigo Cardoso, ele tinha contato com a turma dos Estados Unidos, um cara chamado Anthony Robbins, que estava lá em contato com Richard Bandler e John Grinder, que eram os caras aí da programação neurolinguística. E aí ele começou a falar disso para mim, sobre falar sobre o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, autoconhecimento e essas coisas. Eu falei, eu não entendo nada disso. Porque eu vinha de um contexto onde a gente era muito privado. Então, falar de estou indo buscar um conhecimento fora, você está buscando fogo estranho. Você está trazendo fogo estranho. Você está bebendo água de outra cisterna. Isso não é de Deus. Isso é do diabo. Então, assim, não se podia buscar conhecimento fora porque isso era restringido. Só que daí eu falei, não, mas eu preciso. E aí, conversando com esses amigos, eles me falaram sobre tudo isso. Foi então que eu fui estudar programação neurolinguística na The Society of NLP, onde eu tive a oportunidade de estudar com o Richard Bandler e John Grinder. Esses caras abriram a minha cabeça acerca da programação neurolinguística e eu entendi que a programação neurolinguística, ela basicamente é um conjunto de ferramentas que bebe de todas as metodologias psicológicas que hoje tem no mercado, comprovadas e não comprovadas. A ciência. A ciência, de modo geral. Eu falei, legal, deixa eu entender mais isso. Então eu falei, eu quero ir direto na fonte. Eu falei, vou para a faculdade, vou estudar psicologia. Comecei a estudar psicologia e comuniquei para a liderança. A liderança falou, você não precisa disso. Isso não é de Deus. O que você quer com isso? Isso aí vai perturbar você, vai perturbar a sua cabeça. Então não foi muito bem aceito a minha busca pela psicologia. Só que foi quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a compartilhar isso com as pessoas e recebi na época uma oportunidade para dar aula de programação neurolinguística, porque como eu fiz todas as formações, eu pude me tornar um professor de PNL. Comecei a dar aula. E comecei a atrelar a ciência, que é a psicologia, a PNL, a inteligência emocional, que eu tive a oportunidade de estudar com o Dr. Daniel Goleman, onde nós tivemos um tempo ali que para mim foi formidável, porque é um cara fora da curva a nível de ciência. Sentei, aprendi a inteligência emocional, aprendi a psicologia, a PNL, comecei a aplicar isso, só que o que aconteceu? Eu trazia junto a espiritualidade o tempo todo. Sim. Só que isso não era muito bem compreendido porque ele não entra na cabeça. Para eles, precisa ter a dicotomia. Ou uma coisa, ou outra. Não existia o contexto de, não, mas espera aí, eu não posso falar
de psicologia e falar de fé? Que aí entra o contexto agora do conselho, que o conselho está querendo barrar todos os profissionais da psicologia para que eles não falem da sua fé dentro do contexto profissional. Beleza. Mas o ponto tá uma discussão que começa nos Estados Unidos e vem para cá. Isso é um debate impressionante, porque quando a gente olha para o Código de Ética, o Código de Ética diz que não pode ter nenhum tipo de manifestação religiosa, mas também não pode ter ideológica. Só que daí quando você vai ver lá dentro, as principais pessoas têm um comportamento ideológico. Então não faz muito sentido, porque essa realidade não fecha. Sim, a gente percebe que é um ataque contra a fé. Por fim, nós temos aí, inclusive, eu estou dentro de um grupo com muitos amigos, onde nós temos inúmeros psicólogos, inúmeros profissionais da área da saúde mental que estão combatendo isso ferrenhamente, estão trabalhando com todas as forças para que isso não seja impedido. As pessoas têm liberdade. Se o paciente quiser falar sobre o assunto, ele não tem que ter impedimento. Essa coisa não tem sustentação, porque é como se pedisse para o paciente se excluir da sua fé ou da sua ideologia. Ninguém se exclui de fé nem de ideologia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas nós temos que saber como isso se complementa, como isso se trabalha, se ajusta para fazer o ser humano melhor. Exato. Porque tudo isso está à disposição para nos fazermos melhores, mais santos, mais íntegros, melhores homens de Deus, mulheres de Deus. Enfim, é isso, é a complementação entre ciência e fé, e não nenhum conflito. Mas e aí? Interessantíssimo. Teve um dia em que eu fui indagado. Olha só, a indagação foi a seguinte: mas Douglas, a Bíblia é suficiente? Eu falei, você tem razão. A Bíblia é suficiente. Nós é que não somos. Perfeito. Então, dentro da nossa limitação humana, da nossa condição pecaminosa, carnal, caída, nós temos as nossas fragilidades e a gente não pode ignorar isso. Se você tem uma torção no pé, você vai aonde? Você vai no médico lá, você vai no ortopedista. Se você tem um problema no coração, você vai num cardiologista. Se você tem um problema na cabeça, você vai aonde? No psicólogo, no psiquiatra. Qual o problema disso? Só que existe aí uma conexão com questões ideológicas, porque a psicologia molda comportamento. Então essa turma toda, ela quer movimentar um comportamento ideológico no meio da turma. A gente está vendo, infelizmente, inclusive, movimentos ideológicos dentro das próprias igrejas. Então, existe essa necessidade de se debater esse assunto, se falar esse assunto, por isso esse canal aqui é tão importante. Sim. Porque esse canal debate isso e fala isso de maneira aberta e com conexão. Sim. Então, nesse momento, eu começo a falar, eu preciso ajudar essas pessoas. E isso começa de maneira muito natural. Não foi algo que eu forcei, quero dinheiro e por isso eu vou começar a atender. Não, as pessoas falaram, eu preciso que você me ajude, me atenda. Corretíssimo. Enfim, com o tempo, comecei a atender muitas pessoas mesmo. Como psicólogo. Atuando. E a partir disso, acabou que eu passo por um momento onde isso começa a se evidenciar. Então começa a dar palestras, treinamentos, participar de podcast, participar de evento, enfim, em todos os lugares. E começo também a receber convites de igrejas. Porque as pessoas me vinham falando de Deus, me vinham falando do conhecimento humano e falavam, eu preciso trazer saúde mental para minha igreja, para os meus obreiros, para os meus diáconos, para as pessoas que me ajudam, para os voluntários. Douglas, você traz? Sem problema nenhum. E aí eles procuravam esse profissional que pudesse falar disso atrelado à fé, que não fosse ferir os princípios cristãos. E eu vou tranquilamente receber esse convite, e quando eu recebo esse convite, eu comunico, né? Sempre comunicando, eu sempre fui transparente. Só que chegou um momento que isso se tornou tão expressivo que eu sou chamado e tem uma conversa. E a conversa foi basicamente para me comunicar que eu estava sendo convidado a me retirar da igreja e seguir a minha carreira profissional. Então, assim, você não pode ter ministério eclesiástico e também ser um profissional atuante. E eu falei, tá, mas e a questão do ministério integral? Onde nós somos... A grande comissão nós vamos... os empresários, os políticos, enfim, todo mundo, todas as esferas da sociedade. Onde é que está o problema disso? Eu tô cuidando, tá tudo muito bem,
eu não tô deixando a desejar em nada, minha responsabilidade com a comunidade, com a igreja, com as 120, cento e poucas pessoas que tinha lá, tava indo muito bem, obrigado. Não tinha nenhum problema. Eu tava fazendo meu papel, cumprindo com responsabilidade. Eu era muito rigoroso com isso. Ao mesmo tempo também fazendo o trabalho. Só que chegou um momento que eu recebi esse convite para me retirar. Foi então que eu tive um momento onde eu fui orar. Falei, Deus, eu vou fazer o que agora? Porque você sai com uma mão na frente e outra atrás. Eu tenho uma família para sustentar. Falei, Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma direção. E aí Deus me fez lembrar de uma frase do Billy Graham que ele disse assim, o próximo avivamento virá a partir do mercado de trabalho. Eu falei, tá. Eu fui olhar para o mercado de trabalho, eu comecei a ver o movimento de empresas começando a levar os atos de oração para dentro, fazendo louvores. Eu falei, tem uma coisa acontecendo aí. Uma integração com a espiritualidade e uma convergência. Exato. Muito interessante. E eu comecei a ver esse movimento. Eu falei, então é isso? E aí eu entendi da parte de Deus que Deus queria que eu fosse pro corporativo. Dentro da psicologia, nós temos a psicologia clínica e a psicologia organizacional. Eu falei, eu vou atrás da psicologia organizacional. Vou entender esse contexto, porque a gente está falando com empresas, a gente está falando com RH, a gente está falando com governança, a gente está falando com líderes. Foi então que eu comecei a atender líderes e comecei a entrar no corporativo. Então, eu já atuava atendendo líderes, mas não com a frequência que eu atendia no corporativo. Eram pastores, eram pequenos e médios empresários, empreendedores. Só que eu comecei a receber grandes empresários com faturamentos muito grandes. E foi muito legal, porque esse processo me ajudou a quebrar uma crença. Claro. Porque eu também achava que eu não era digno e merecedor, por exemplo, de ganhar bem. Então, eu olhava para isso como uma vocação. Sim. Eu queria ajudar as pessoas, eu só queria ajudar. Eu só queria ajudar. Era só o que eu queria ajudar. Eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei. Sim. E eu comecei a fazer isso. Só que daí eu comecei a atender esses executivos, e esses executivos começaram a compartilhar para mim os desafios que eles enfrentavam no meio corporativo. Eu comecei a olhar para a igreja, comecei a perceber que os desafios do meio corporativo eram os mesmos da igreja, comecei a olhar para a sociedade, comecei a perceber que os mesmos desafios eram da sociedade, ou seja, é o cara que recebe 1 milhão ou 500 milhões por ano, ele tem os mesmos BO que todo mundo. E eu tenho a solução, que é Jesus. Vou explicar isso, que é muito interessante. Eu tive uma experiência muito linda com Deus, e Deus ele sempre me coloca no meu devido lugar, como Paulo. Tipo assim, você tem muita inteligência, você tem muito recurso, você sabe muito, você ajuda muita gente com o que você faz. Mas deixa eu te explicar, tem hora que é eu, não é você. Tô eu atendendo um paciente que me liga, um empresário, mega empresário, um cara com faturamento bilionário, ele me liga e ele diz assim, eu só tô te ligando por consideração a você, pra te dizer que eu vou me matar agora. Meu Deus. Eu tô aqui no meu apartamento, eu vou me jogar e eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. Aí, entra o psicólogo, entra o psicoterapeuta ali, começa a atuar, e eu começo a falar, e beleza, ele não diz que ele não vai fazer, ele diz assim, mas eu quero continuar, eu vou até o fim. Ele falava assim, doutor, eu vou até o fim, obrigado por tudo, mas eu vou até o fim. Eu falei, na hora que eu tava atendendo ele, e eu já tinha esgotado todos os meus recursos psicológicos, eu respirei fundo. Clamou a Deus. Eu falei, Deus, No seu coração. o que eu faço? Aí Deus olhou e disse, Deus, eu acredito que ele olhou. Ele disse assim, ora por ele. Uma coisa banal, Sim. que é uma coisa que normalmente nós faríamos, mas que eu tava tão focado no profissional que eu não olhei pro espiritual. E eu falei assim, não vou falar o nome dele para preservar, mas falei, fulano, posso fazer uma oração por você antes da gente desligar? Ele disse, pode. Eu fiz a oração, mas uma oração sincera, do fundo da minha alma, reconhecendo todas as minhas limitações e as minhas incompetências. E eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, ele é teu filho, é uma alma valiosa, e eu sei que o Senhor se importa com ele, o Senhor ama ele, e o Senhor quer dar vida e não morte. Amém. Eu termino a oração. Ele começa a chorar. Uau. E ele começa a falar, doutor, era o que eu precisava. Mudou tudo aqui agora. Meu Deus. Mudou tudo aqui agora, eu não vou fazer Uma isso. oração. Eu não vou fazer isso, isso é uma besteira, isso é um absurdo. Não, minha filha, não sei o quê.
Então, assim, ele estava catastrofizando tudo e ele generalizou. E por conta disso, isso é muito comum nos processos psicológicos, onde as pessoas elas entram numa catastrofização muito grande e elas limitam as possíveis soluções e perdem a esperança. E ele estava nesse cenário. Só que Jesus, ele diz que ele é a esperança. Uau. E ele trouxe para ele esse fôlego, ele trouxe para ele esse conforto. Enfim, o cara não fez isso, tá tocando a vida dele. Dali você conseguiu bem. gancho, tirou daquela posição e recuperou ele. Recuperei. E por que eu tô contando essa história? Porque a ciência e todas as metodologias que hoje cooperam para que as pessoas elas possam ter uma vida melhor, elas não limitam a Deus. Uhum. Assim como Deus não limita isso, porque na verdade toda a ciência e toda a criação foi criada pelo próprio Deus. Portanto, tudo isso está a serviço do reino, está a serviço da vontade de Deus. Nós somos apenas meros mordomos, administradores disso. Mas isso não nos define, porque a nossa identidade está em Cristo. Uhum. A nossa identidade está no Senhor. Então hoje, nesse meio, atuando, eu recebi uma proposta de estar participando de uma empresa, essa empresa chamada Goshen Land, onde essa empresa é uma empresa de consultoria para empresas que estão em expansão de negócios e atuo nessa área agora diretamente. Eu posso contar disso. E hoje, qual o seu foco hoje? Meu foco hoje é cuidar de empresários, de empresas e de pessoas. Então, quando a gente olha para o cenário hoje, o cenário das empresas, o corporativo, eu percebi que precisa disso. Então, com a especialização na parte Existem muitos empresários bem-sucedidos, mas eles estão em profunda crise pessoal. Profunda crise pessoal, e por conta dessa profunda crise pessoal, eles não conseguem fazer um bom trabalho internamente nas empresas. Uhum, claro. Então, eles têm, dentro da sua liderança, uma liderança deficiente, uma liderança limitada. Então, eles acabam, por conta das suas feridas emocionais e por conta da sua realidade, eles acabam despejando isso na sua liderança. E a sua liderança fica fragilizada. Sim. Então, eles não conseguem crescer. Família, liderança. Ou coloca o excesso no trabalho, porque vai lá, muitas vezes, está no trabalho fugindo dos desafios em casa que ele deveria estar resolvendo. Aí ele sai de casa e vai para o trabalho e se coloca lá. Por que isso acontece? É uma leitura muito interessante no meio corporativo. Por que a gente vê muitos empresários que eles são o que é chamado de workaholic, que é aquele profissional que quer trabalhar absurdamente? Porque no trabalho ele está tendo o reconhecimento e a valorização de um líder bem-sucedido. Em casa, que é aonde ele está apresentando quem ele verdadeiramente é, com suas fragilidades, com suas limitações, ali ele não tem a admiração e ele não tem o reconhecimento da família. Uhum. Então, basicamente, ele sai do ambiente familiar e vai para o trabalho, vai para a empresa e coloca toda a energia lá, porque lá ele tem reconhecimento. Uhum. Mas o problema, muitas vezes, está no próprio indivíduo. Sim, ele precisa se regular, ele precisa melhorar como ser humano, como indivíduo. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber no ambiente corporativo que existem muitas pessoas que estão sofrendo mentalmente, não sabem o que fazer, não têm contato com o Senhor, não têm contato com a espiritualidade. E o fato de eu estar justamente nessa empresa é porque essa empresa é uma empresa com uma visão cristã e que tem o objetivo de poder, além de trazer o conhecimento e desenvolvimento de empresas, equipes e fazer as empresas crescerem e prosperarem, sejam no meio dos negócios, ou seja, até mesmo com pessoas, também existe a questão da espiritualidade. Uhum. Então, eu vejo hoje um agir de Deus, onde essas empresas, como essa que eu estou hoje atuando, elas têm trazido a espiritualidade como um dos valores. Então, tanto que um dos valores da empresa onde eu estou hoje é Deus, é o nosso sócio. Ah, que legal, que bom. E com isso você desenvolveu a plenitude do seu ministério. Ou você ainda está numa comunidade, está pregando aos domingos, ou não? Como é que está isso? Esse processo da igreja, no momento que eu tive o convite para que eu pudesse deixar a igreja, eu passei a congregar em igreja. Então, eu sou membro, eu não atuo mais ministerialmente. Entendi. Mas eu faço isso nas igrejas de maneira mais itinerante. Então, eu tenho alguém que, nesse momento, cuida da gente, que nos orienta, mas eu tenho feito esse trabalho de maneira mais itinerante, indo até as igrejas que muitas vezes me convidam para eu realizar esse trabalho. Então, e quando você vai
você palestra sobre a ciência e a fé, os dois lados, o científico, Isso. né, as teorias que nós podemos, que Deus nos deu pela sabedoria, pela inteligência humana, Exato. para o bem da vida humana, Uhum. e ao mesmo tempo concilia isso com a palavra. É isso? Totalmente. Eu até tenho um ponto bem interessante de um profissional que é um neurocientista, o Dr. Andrew Newber, que ele faz uma pesquisa onde ele coloca eletrodos para testar o efeito da oração e da fé no momento em que alguém que tem essa prática está fazendo isso. Uhum. E essa ciência já mostra o efeito benéfico a nível de ansiedade, Sim. a nível de doenças, a nível de comportamento. Sim, sim. Então, quando a gente começa a olhar para esse cenário, e eu tenho a oportunidade de levar isso para dentro da igreja, porque o Dr. Andrew Newber é um neurocientista cristão, Sim. então a gente está vendo que essa questão ela está sendo muito mais disseminada de maneira muito intencional e estratégica nas igrejas. Isso tem ajudado muita gente. Sim, sim. Não substitui Deus e nunca substituirá. Sim, Ele sim. é único e ele é todo poderoso e soberano. Eu vi várias pesquisas de Harvard mostrando isso, como um paciente que tem fé se recupera melhor do que um paciente que não tem fé. Como um paciente que recebe oração responde aos tratamentos melhor. E o Hospital Universitário a USP de Ribeirão Preto replicou essas experiências. Chega a ser 36% de ganho daqueles que têm fé e exercitam a sua fé em qualquer tipo de tratamento. Oração de perto, tocando, oração de perto, oração próxima, oração à distância. Engraçado que os vetores são diferentes das conclusões. Isso é, para mim, a coisa mais fantástica. Por quê? Porque nós medimos o poder da fé. A partir de agora, que é uma coisa absolutamente metafísica, impossível, mas nós conseguimos um caminho para se medir o efeito da fé na saúde humana. E não foi para cristãos, não está numa igreja. Estou falando de universidades seculares. É isso aí. O Instituto Bíblico dos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa acerca da questão da leitura bíblica e dos efeitos da leitura bíblica praticada mais do que 3, 4 dias na semana. Olha isso. Quais são os efeitos? As pessoas, elas traem menos, as pessoas têm menos crises de ansiedade, as pessoas têm menos busca pelo álcool e pelo consumo compulsivo. Sim. Ou seja, aquilo que já está escrito há milhares de anos, a ciência agora está dizendo, funciona. Amém. Ou seja, até para os ateus, até para quem não acredita hoje e precisa de base científica para crer, a ciência está dizendo, pode acreditar porque funciona. Pode acreditar porque dá certo. Ô Douglas, para a gente fechar, eu queria... Isso é encantador, porque também é meu tema. Eu dei minha vida... Porque eu sou físico, gente. Eu fiquei como professor universitário, quantos anos? 20 anos da minha vida. E eu vivia ciência, eu respirava ciência. E ao mesmo tempo eu respirava fé, porque eu comecei as comunidades no Brasil, eu comecei a primeira comunidade em Goiânia, fui líder dessa comunidade, dali fizemos os eventos, propagamos, disseminamos isso para o Brasil inteiro. E eu não conseguia ver qualquer conflito. Quando a primeira aula de quântica, mecânica quântica, é uma matéria pesada, que depois até hoje tenho um doutorado nisso, né? Na convergência com a espiritualidade. Mas quando eu vi a primeira aula, eu nunca vou me esquecer disso. Eu falei, isso é a linguagem de Deus. Eu tinha o quê? Sei lá, 18 anos, 19 anos. Isso é a linguagem de Deus. Eu fiquei atônito, porque eu via, como eu li a Bíblia, Salmo 19, por exemplo, né? O Senhor, a forma dele, contempla os céus, a terra, a sua majestade, de uma parte a outra, se podemos ouvir a sua voz, a beleza. Eu olhava e falava, isso é Deus. Isso é apenas uma linguagem diferente, que é a linguagem dos números. A matemática é linguagem de Deus. A matemática, Deus criou o universo na linguagem da precisão matemática. Não sou eu que falei isso, não. Isso veio de Newton, isso veio um pouquinho até antes de Tales. Então, eu fiquei impressionado com isso, pensando, Jesus amado. Ali eu fiquei cativado definitivamente e pude enxergar
eu acho que eu queria que você falasse sobre isso, sabe? Porque esse é um campo aberto. Tem um povo gritando, nos ajuda. É como Paulo, quando viu o sonho, passa por Macedônia e nos ajuda. Tem uma geração inteira gritando. Nós não queremos aquela fé exclusivista, aquela fé que vira as costas para a ciência, aquela fé que proíbe o seu pensamento de pensar. Nós não queremos essa fé. Nós queremos uma fé inteligente, nós queremos uma fé que convive com a ciência de mãos dadas. Eu não estou falando da falsa ciência, porque a ciência também tem aspectos muito arrogantes. Como a fé tem uma parcela muito arrogante, a ciência também tem uma ninguém é absoluto. Não esquece. A Bíblia é absoluta, ela é a palavra, mas nós não. E na nossa impossibilidade, a gente não pega o absolutismo da Bíblia. A gente não consegue captar tudo isso. E a gente tem que ter humildade para entender, como o apóstolo Paulo diz, em parte cremos, em parte profetizamos. Não tem, até a profecia não é total. Não é, Paulo foi muito humilde quando ele falou, gente, eu creio, mas eu deixo uma margem. Eu deixo uma margem para o raciocínio lógico, para o pensamento, para a inteligência. E ele foi melhor ainda quando ele fala: o espírito dos profetas é sujeito à inteligência dos profetas. Ali ele arrebentou. Por isso que eu gosto mais de um cara sentado aos pés de Gamaliel, um cara que foi educado, letrado, um cara que ele dominava tudo muito bem, um cara que tinha mais de uma língua, dominava as línguas. Só que chega um momento em que, quando alguém tem um encontro genuíno e verdadeiro com Deus, tudo isso se torna nada, se torna insignificante. Eu acho que, assim, Deus, eu não acho, eu tenho certeza, ele nunca poderia se revelar completamente e plenamente para alguém, porque esse alguém não seria capaz de conseguir manter o seu temor e manter a sua justiça e fidelidade, porque essa pessoa, ela se consideraria como Deus. E eu vejo que hoje, esse cenário do egoísmo, do ego, então Freud fala sobre essa questão do ego, e existe a escola da psicologia, da psicanálise, enfim, a gente entende ali, dentro dessa visão, que o ser humano, por conta da consequência do pecado, ele mantém isso, e isso vem desde a infância, porque quando a gente vai olhar o bebê na primeira infância, ele transmite isso de maneira muito evidente, o ego. Ele tá ali querendo sugar, então ele só pensa nele, ele não pensa em ninguém. Não tem essa visão. Então, quando ele vai crescendo, ele se vê no espelho, ele começa a se ver, então no momento da sobrevivência é um ponto, depois ele começa a se ver. E existem muitos adultos que são ainda muito infantis. Sim. Totalmente tomado pelos seus impulsos, como diz Gálatas. O apóstolo Paulo chama isso de imaturidade. Exato. Né? Quando eu era criança, pensava como criança, agia. Imaturidade. Bom, tá aí o grito da nossa geração. Obrigado por você ter respondido esse clamor. Obrigado por você ter ido para essa área onde você está ajudando centenas de pessoas, grandes homens, grandes realizadores, né, grandes corporações, levando o evangelho, levando a palavra. E que você possa fazer escola, que a sua vida sirva para desenvolver centenas, milhares de jovens que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, e que queiram andar nesse caminho. É importante demais. A igreja tem que voltar um passo para a reconciliação, para dentro da verdadeira ciência. E não se preocupar, não. A arrogância da ciência deixa que ela por si só perece. Aliás, a arrogância perece sempre. Ela não é permanente, ela não fica. Obrigado mais uma vez, Douglas, querido. Aqui está aberto sempre para te receber, para a gente bater papo e conversar, porque eu acho muito rico. Fala da sua página. Hoje o pessoal me encontra no Instagram, onde vocês vão encontrar digitando Douglas Brasil ID, e nas outras mídias sociais é Terapeuta Douglas Brasil. Mas eu tô bem ativo no Instagram em especial. E junto disso também tem um canal, que é o canal do Espiritualmente Podcast, que ele vem a existir justamente com esse objetivo, para trazer a inteligência emocional, a visão psicológica atrelada à espiritualidade, onde eu levo muitos teólogos, eu levo muitos estudiosos e muitos líderes lá, inclusive está feito o convite.
para você Uma honra. nos prestigiar. Vai ser um prestígio ter você lá e falar um pouquinho de tudo que você carrega. Hoje eu tô aqui na cadeira de convidado, mas eu quero estar lá na cadeira de host, podendo ter o privilégio de falar um pouquinho com você. Mas esse podcast ele foi muito legal, Bispo, por quê? Porque ali a gente começa a ter essa oportunidade de trazer isso. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a turma discutindo lá sobre quem é calvinista, quem é arminiasta, a gente tem também pessoas que estão lá dizendo assim, não, mas a inteligência emocional é importante, a terapia é importante, o conhecimento teórico é importante. Então, é muito legal porque a gente criou um ambiente saudável de discussão acerca desse tema, para quebrar esses paradigmas, quebrar esses preconceitos. E graças a Deus que a gente tem visto isso acontecer recentemente nas igrejas, em líderes como você, que estão ali abrindo-se para esse tema e que estão carregando a boa ciência, a ciência que está ligada à verdadeira criação, ao verdadeiro Logos, aquele que tudo fez, aquele que tudo é. Então, o Espiritualmente Podcast tem esse objetivo de poder também tratar desses temas e tá feito o convite aqui. Obrigado. De antemão já aceitei. Tô coisa lá. boa. Tô junto. Boa. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Curte. Você já ouviu uma coisa dessa? Acho que não, muitas vezes. Um testemunho tão bom, rasgado, honesto, sincero, uma trajetória. Por isso que eu comecei e vou terminar. Ele é um sobrevivente, ele é um improvável, né? E ele é um modelo. Porque ele conseguiu reconstruir sua vida. Ele não ficou nos destroços. Ele não aceitou. E ele reconstruiu. E hoje ele é um exemplo de reconstrução. Deus te abençoe. Assista com suas células, com seus amigos, com a sua família. Né? Isso aqui é uma coisa que você tem que ouvir ver uma, duas, três vezes. Não dá para assimilar tudo, porque vai ser benção para você. Posso deixar uma frase final para a turma que está escutando a gente? Posso Por olhar favor. para aquela câmera lá? É sua. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Amém. Cristo nos ensinou a ser imagem e semelhança de Deus. Então que você seja a imagem e semelhança de Cristo e que ame o próximo como a ti mesmo. Amém. Maravilhoso. Obrigado, viu? Muito obrigado e Deus te abençoe. Amém. Fica com Deus, pessoal. Até semana que vem.